Masturbação. Sammy era adolescente quando começou a sentir vontade de se expor. Toda manhã, quando um grupo de adolescentes passava por seu quintal a caminho da escola, ele se masturbava enquanto as via passar pela janela. Embora ele nunca ousasse se mostrar, só de pensar nas garotas vendo-o se masturbar o excitava. Conforme ele crescia, esse desejo insuportável continuava a incomodá-lo. Ele repetidamente o descartava, contudo não desaparecia. Um dia, ele encostou seu carro e se masturbou enquanto uma mulher passava por perto. Ele conseguiu esconder-se muito bem, mas o pensamento dela vendo-o masturbar-se era excitante. Sammy repetiu essa mesma rotina algumas vezes durante vários meses, até que finalmente sua lascívia dominou, e ele cedeu à tentação. Ele deixou que uma mulher visse enquanto ele chegava ao orgasmo. Embora isso o tenha assustado terrivelmente, ele se viu repetindo o ato inúmeras vezes. A masturbação apenas não era mais suficiente para satisfazê-lo. Deus entende que eu sou um homem e que tenho paixões naturais. A masturbação é a minha provisão de Deus até que eu me case. Alguns dos principais psicólogos cristãos acreditam que a masturbação é uma função normal que, a menos que seja levada para o casamento, normalmente prova ser inofensiva. Acredito que isso foi dito para aliviar parte da culpa e condenação associada a ela. Contudo, algo não pode ser tolerado, porque faz as pessoas se sentirem culpadas. Pode ser normal para o homem caído masturbar-se, mas isso não o torna aceitável aos olhos de um Deus santo. Essas paixões naturais são chamadas de concupiscências da carne. Conforme descobriremos mais adiante, o Senhor tem nos dado graciosamente respostas para nos ajudar a vencer esses desejos carnais. Deus não tolera, nem tolerará a satisfação carnal e narcisista da masturbação. Ele criou a sexualidade como uma forma de duas pessoas casadas expressarem o amor de uma para com a outra e desfrutar uma satisfação mútua. O sexo fora desse contexto torna-se algo sórdido e sujo. Por exemplo, em que a pessoa está pensando quando se masturba? A masturbação gira em torno da lascívia e da fantasia, nenhuma das quais Deus aprova. Além disso, é a masturbação que abre a porta para a escravidão posterior. Tentar justificar isso espiritualmente é só mais auto-engano. Muitos homens solteiros estão tão presos ao hábito da masturbação que raramente conseguem ficar mais de 10 dias sem se aliviar. Subjugar a masturbação não é de modo algum uma tarefa impossível como muitos presumem. Para a pessoa que quer se libertar, Deus preparou uma maneira de escape. A pergunta é: você realmente quer ser libertado? Como já disse antes, Deus não vai tirar um hábito que você deseja manter. Oh, eu sei que sua carne anseia por isso, mas você quer sinceramente a vitória. No altar da idolatria sexual, Steve Gallagher, 2003. Masturbação. A masturbação é pecado? Se é, como faço para lidar com os impulsos e sentimentos sexuais? A masturbação é pecado? Esta é uma das perguntas mais frequentemente feitas tanto por jovens quanto por adultos. A maior parte das pessoas se masturbou até chegar ao orgasmo alguma vez na vida. É um estímulo comum e normal e, contudo, é igualmente normal as pessoas não se masturbarem. A Escritura é completamente silenciosa sobre este assunto. Se as pessoas tentarem mostrar-lhe que a palavra de Deus fala alguma coisa sobre a masturbação, estão usando as Escrituras em benefício próprio. O problema não é tanto o ato da masturbação em si. Não é autoabuso. Mas se alguém se dedica a ele excessivamente, diversas vezes por dia, essa obsessão é indicativa de alguma outra dificuldade emocional. Algumas pessoas usam a masturbação para lidar com seus sentimentos de solidão ou sua incapacidade de desenvolver amizades e relacionamentos significativos. Em vez de enfrentar o problema, elas dependem de suas fantasias. Se o ato de masturbação é lascivo ou não depende do que está passando pela mente da pessoa. Alguns não pensam em outra pessoa enquanto estão se autoestimulando. Outros dizem que pensam em seus cônjuges. Ainda outros se entregam à lascívia e usam fotos ou material pornográfico que pode levar ao vício. Uma vida sexual fantasiosa rica pode dificultar as coisas para o cônjuge, já que fica difícil competir com a fantasia que está na mente da outra pessoa. Poucos podem se comparar com o irrealismo evocado pelos pensamentos de alguém. Considere o que Joyce e Cliff Penner dizem a respeito. Se nossa autoestimulação como adultos tira algo do nosso cônjuge, o comportamento não é amoroso. Por outro lado, se um dos cônjuges deseja grande quantidade de atividade sexual e o outro se interessa com menos frequência, o casal talvez decida que a masturbação seja o ato mais amoroso que a pessoa mais interessada pode fazer a fim de não pressionar o cônjuge. Pode haver períodos nos quais talvez seja necessária a abstinência das relações sexuais. Nessas ocasiões, talvez seja mais amoroso e ajustador desfrutar o alívio sexual que o autoestímulo ou o estímulo mútuo traz. Algumas dessas ocasiões podem ser durante períodos extensos de separação por viagem ou enfermidade. Quando há extrema pressão externa para um indivíduo, social ou profissionalmente, essa pessoa pode preferir que a outra cuide de suas próprias necessidades sexuais. Ou pode haver horas nas quais um parceiro precisa ficar livre das pressões do sexo por razões emocionais.
Assim, conquanto seja possível o autoestímulo ser um ato desamoroso, há também a possibilidade de que usá-lo para aliviar a pressão seja o ato mais amoroso, não apenas para o que se autoestimula mas também para o cônjuge. Para propósitos de alívio, não há nenhuma razão pela qual tanto os solteiros quanto os casados não devam recorrer à masturbação. Perguntas que as mulheres fazem na intimidade. Uma hora Norman Wright. Quanto ao assunto da masturbação, até mesmo escritores cristãos têm escrito que ela é um meio legítimo de aliviar tensão, que ela não é imoral. Hoje em dia, os solteiros cristãos não consideram pecado deliciar-se com ela, já que ela está toda na mente. Mas a palavra de Deus chama isso de abuso de si mesmo. Paulo, ele mesmo um homem que não tinha esposa, disse antes: subjugo meu corpo, e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. 1 Coríntios 9, 27. Paulo disse: eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios 6, 12. O perigo para os solteiros, bem como para os casados, é que essas paixões e hábitos começam a controlar o corpo e assumir poder sobre ele. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos, fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, 18, 20. Pode Deus conservar puros os solteiros? Pode Ele dar-lhes olhos puros? Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, e apresentar-vos jubilosos e imaculados diante da sua glória. Judas, v. 24. Para a mulher solteira ou divorciada ele diz: não temas, não serás envergonhada. Não te envergonhes, não serás humilhada. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Pois o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor, ele será chamado Deus de toda a terra. O Senhor te chamará como a mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade, que fora desprezada, diz o teu Deus. Isaías 54, 4, 6. David Wilkerson, Exorta a Igreja, 1994. Gênesis 38, 8. No Antigo Oriente, se um homem morresse sem deixar um filho como herdeiro, era uma perda incalculável. A memória de uma pessoa só podia ser preservada por meio de seus descendentes. De forma a manter a linhagem familiar e o nome do falecido, um irmão ou outro parente próximo deveria casar-se com a viúva e gerar um filho, que continuaria a descendência. Isso é chamado de lei do levirato. De acordo com essa lei, quando um israelita morresse sem ter um filho homem, o irmão ou o parente mais próximo deveria casar com a viúva e suscitar nela um filho. O primogênito dessa união era considerado o filho herdeiro do primeiro marido. O costume se tornou parte da lei mosaica DT 25, 5, 10, RT 4, 1, 12, 38, 9 por causa de seu egoísmo e de uma atitude perversa em relação a seu falecido irmão. Onã, ao ter relações sexuais com Tamar, derramava fora seu sêmen, não deixando que a viúva de Er concebesse uma criança. Ele temia que o nascido perpetuasse o nome de seu irmão, e não seu próprio. Daí em português o termo uranismo ser sinônimo de masturbação, uma prática condenável à luz da palavra de Deus. O novo comentário bíblico AT, com recursos adicionais, Eahu Radmacher, Ronald B. L.H. House, 2010. Masturbação. Parece que a palavra masturbação é um grande tabu em qualquer idioma. Os pastores, às vezes, falam um pouco sobre adultério ou homossexualismo, mas o termo masturbação quase nunca é ouvido na igreja. Às vezes a palavra é mencionada em um acampamento de jovens, mas muito superficialmente. Por que temos tanto tabu, constrangimento e vergonha quando esta palavra é falada? A resposta não é difícil. Quase toda a humanidade tem praticado, está praticando e vai continuar praticando esse ato. Se os livros sobre sexo merecem crédito, a maioria dos homens e mulheres continua a praticar masturbação em grande parte da sua vida e aparentemente um grande número de crentes que estão na igreja são tão escravizados quanto o mundo. Esse vício é comum entre todas as classes e camadas sociais e entre não poucos pastores e sacerdotes. A Bíblia diz claramente a razão: o homem e a mulher estão condenados por não desejarem ouvir e aceitar a verdade sobre seus pecados e transgressões e, assim, se arrependerem. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Pois todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem erguidas as suas obras. João 3, 19, 20. O homem não quer a verdade porque a luz revela a verdade e o condena. Os pastores sentem um grande constrangimento e vergonha em mencionar a masturbação. Isso porque eles sabem que masturbação é uma palavra que cria uma reação de tristeza, terrível depressão e até de revolta na congregação. Os ouvintes ficam simplesmente abalados emocionalmente. A segunda razão é porque o homem, no seu coração ou consciência que Deus lhe deu, sabe que a masturbação é errada, mas a prática. Esta consciência faz com que ele evite palavras que o condenem e o entristeçam. A terceira razão é que as forças malignas não querem que nada seja dito sobre este assunto, para que o povo continue cego e mal informado sobre as palavras bíblicas que identificam e condenam este vício. Os demônios criam medo e vergonha nas pessoas que são obrigadas a admoestar sobre este assunto.
Os pastores têm sido muito negligentes ao falar sobre os pecados que são comuns no meio do rebanho. O que Deus disse sobre os pastores no passado também poderia dizer hoje em dia. Todos os seus atalaias são cegos, e nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados, e amam o tosquenejar. Isaías 56, 10. Paulo declarou que sua maior tarefa foi admoestar o povo do pecado. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Atos 20, 31. Os escritores do Novo Testamento não tinham medo de falar sobre cobiça, impureza e idolatria e acerca dos vícios que essas palavras representam. Há na Bíblia muito mais informações sobre pecados sexuais do que acerca de qualquer outro pecado. A consciência do homem e da mulher condena a masturbação, e quando uma pessoa pratica, ela quer achar que não há nada de errado, a fim de se justificar. Mas a consciência dada por Deus não dorme. E tem que ser totalmente cauterizada para não sentir vergonha ou remorso. Uma pessoa pode se gloriar ao contar as conquistas sexuais, mas a prática da masturbação raramente é mencionada. Existe uma vergonha ao redor desta palavra que constrange a quase todos. Ver um homem ou uma mulher, até um cachorro, masturbar-se é uma cena nojenta para qualquer pessoa com um pouco de vergonha. Homens e mulheres praticam nos momentos de paixão o que eles achariam vergonhoso e nojento em momentos mais racionais. A consciência e o Espírito Santo condenam a masturbação, apesar de todos os ensinamentos humanistas. Quando alguns chegam a dizer ao jovem que masturbação é uma coisa normal, até mesmo um dom de Deus, muitos perguntam então por que eu ainda conservo o mesmo sentimento de culpa. David Wilkerson disse que a maior derrota dos jovens é a masturbação. Ela deixa a grande parte da mocidade com sentimentos de culpa e vergonha. Os jovens, por isso, acham difícil testemunhar e serem zelosos em sua vida cristã. As dúvidas, o remorso e a vergonha que a masturbação cria na pessoa mostram que ela é a maior arma do demônio para derrubar a mocidade da Igreja de Cristo. A Bíblia nos diz: mas aquele que tem dúvidas, se come está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Romanos 14, 23. Tiago indica que a impureza é um dos maiores impedimentos para aceitar a palavra de Deus, se não o maior. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Tiago 21. O texto menciona 2 coisas que impedem a aceitação da palavra de Deus: impureza e traquinagem. Entenda-se este último termo, traquinagem, como sendo procedimento igual ao de uma criança que não quer aceitar a correção e a instrução. Esta atitude sempre produz autojustificação, desculpas e mentiras que cobrem o pecado. Deve ser dito que só a palavra de Deus pode libertar as pessoas dos vícios sexuais. A consciência do homem é vacilante e volúvel e tem que ser fortalecida pela palavra de Deus. E somente uma linha bem definida e vasto ensinamento sobre os vícios sexuais vão dar possibilidades para o povo da igreja vencer. A igreja em geral está saturada com vícios sexuais. Não há dúvida de que em todos os pecados e crimes existem avareza e cobiça. Porém, existe um grupo especial que é basicamente constituído dos vícios de avareza e cobiça. Um adúltero já passou a cobiçar e já se satisfez, conseguindo o que ele desejava. Um efeminado ou homossexual também não simplesmente cobiçaram, mas comeram da fruta proibida. A masturbação é indício de cobiça e avareza. A pessoa que se masturba quase sempre deseja um homem ou uma mulher e suas imaginações estão ligadas a um parceiro imaginário. Um homossexual, efeminado, masturba-se pensando em um parceiro do mesmo sexo. As pessoas podem pensar que não cometem adultério, sodomia e fornicação quando elas se masturbam, mas conforme a palavra de Deus estão desejando coisas que são proibidas pela Bíblia e, por isso, são avarentas e idólatras. E as emissões, conforme o Novo Testamento, contaminam a carne e a alma. Para os judeus, a impureza cerimonial e a espiritual eram quase, se não, inseparáveis. Emissões sexuais eram designadas como impureza física, mas também estavam ligadas à impureza espiritual, cobiça, lascívia e idolatria. As leis de Deus que afastavam o homem do acampamento por causa desta impureza devem ter chamado atenção à lascívia e cobiça que estão ligadas a ela. O objetivo dessas leis seria o de que todo homem israelita se abstivesse de tudo que iria obrigar essa separação. Masturbação era um ato que faria um homem impuro em ambos os sentidos, cerimonial e espiritual. Essa lei, sem dúvida, foi usada para minimizar e corrigir a impureza. Veja Deuteronômio 23, 9, 10, 14, Levi 15, 16, 18, 19. A mulher que estivesse impura tinha que se abster de sexo durante 7 dias. Esse era um número completo, divino, para que ela estivesse separada do homem. Para ela simbolizava a necessidade de permanecer sem sexo enquanto solteira ou sem marido. O que contamina o homem leva à desobediência às leis de Deus. Esta impureza foi a consequência de funções normais e naturais, mas contaminam física, se não espiritualmente. Contaminação pela impureza do pecado é um fato consumado para toda a humanidade. Romanos 3, 23. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Romanos 11, 32. O que condena o homem e mulher não é o fato de que eles foram contaminados pelo pecado, mas que eles recusam a lavagem que Deus ordenou para eliminar esta impureza.
Era necessário abster-se do pecado sexo, neste caso, e ter fé no sacrifício ordenado por Deus. Então o sacerdote oferecerá um para a oferta para o pecado, e o outro para o holocausto. O sacerdote fará por ela a expiação do fluxo da sua impureza perante o Senhor. Levi 15, 28, 30. Hoje, o sacrifício de Jesus é que nos purifica de todo o pecado. Escravos do sexo, Charles Lee Johnson. Masturbação e masturbações. Deixo-vos a paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27. Ao converter-se a Cristo, um jovem passou a ter novos hábitos. Na escola, todos perceberam as mudanças, principalmente um professor que não cria na existência de Deus e ouvir as explicações do rapaz sobre o plano de salvação em Jesus Cristo. Querendo deixar o jovem confuso, pois percebera que agora ele só falava em Jesus, chamou-o para uma conversa. Você está tão diferente nos últimos dias, o que há com você? Ah, professor, Jesus é maravilhoso. Ele fez uma grande obra em minha vida. Tudo bem, não precisa me falar mais nada. O professor o interrompeu. Eu só quero pedir-lhe uma tarefa. Pegue essa folha em branco e escreva de um lado tudo o que sabe sobre Jesus. Claro, professor, com todo prazer, respondeu o jovem, eufórico. Calma, retrucou o professor. Não acabou. Eu quero que você vire a folha e também escreva tudo o que sabe sobre o diabo, disse, em tom sarcástico, acreditando que confundiria o garoto. Animado, o jovem foi para casa e, depois de orar, começou a escrever, tendo a Bíblia aberta ao lado. Jesus é a única porta para a salvação. João 10, 9. Ele é o caminho, a verdade, a vida. João 14, 6. Ele é o único mediador. O seu entusiasmo em escrever sobre Jesus era tão grande que virou a folha e continuou a escrever sobre ele. Quando se deu conta, restava apenas um pequeno espaço na parte inferior de um dos lados da folha. Eu tinha de escrever sobre o diabo, disse, pensando sobre o que responderia ao professor. Sabe o que ele escreveu no espaço restante? Não há lugar para o diabo. Moral da história: não dê lugar ao tentador. F4, 27, PV 1, 10. Ele sempre buscará oportunidades para derrotá-lo. Resista-o com firmeza. 1 P5, 8, TG 4, 7. Não permita que ele deixe o seu coração turbado, mas peça ao Senhor Jesus que, a cada dia, o encha de paz, para que você seja um vencedor. O que é masturbação? Conversaremos neste capítulo sobre um assunto controverso desde a antiguidade. Houve um tempo em que a masturbação era, comprovadamente, prejudicial à saúde. Hoje, há médicos que a definem como uma prática saudável. Para algumas pessoas, trata-se de um pecado gravíssimo similar à prostituição. Na Irlanda, por exemplo, na comunidade rural em Isbeag, quem pratica a masturbação é punido severamente. Mas outros a veem como uma atividade tão normal quanto almoçar e dormir. Existe uma tendência cada vez mais crescente de se considerar esse ato solitário como não pecaminoso. Os psicólogos e sexólogos baseiam-se no argumento de que o adolescente está pronto para experimentar a excitação e o orgasmo. Por que esperar tanto para desfrutar dessas experiências? Procurarei falar sobre esse polêmico assunto da forma mais equilibrada possível, pautando as minhas afirmações e orientações na palavra de Deus. Não pretendo apenas responder se masturbação é pecado ou não, mas abordar as implicações dela em sua vida. Em uma definição simples, masturbação, que possui outros nomes pejorativos impublicáveis, é uma forma de autoestimulação sexual pelo contato da mão, que leva ao orgasmo. No entanto, para muitos, ela é mais que isso e assume dimensões perigosas, tanto física quanto espiritualmente. É quase impossível alguém passar por toda a adolescência sem praticar a masturbação, e as pesquisas têm confirmado isso. A idade para o início dessa prática, em geral, é de 13 anos para os meninos e 14 para as meninas. Cuidado com as masturbações. Em minha adolescência, nunca tive dúvida sobre a masturbação, sempre a considerei um pecado contra Deus. Eu sabia que era uma prática errada e todas as vezes um grande peso ficava sobre a minha consciência. Entretanto, lembro-me de que as masturbações não chegaram a me causar masturbações. Como assim? Sentia-me profundamente arrependido, prometi a Deus que faria o possível para não cair de novo no mesmo erro, embora estivesse certo da quase impossibilidade disso, e, então, me levantava. Tive um amigo na igreja que não agia da mesma forma. Ao contrário, não conseguia obter a certeza do perdão, pois pensava que cometera um pecado imperdoável. Infelizmente, quando ele se masturbava, ficava várias semanas prostrado e, às vezes, entregava-se a pecados mais graves, chegando a abandonar os cultos. Esse ato solitário pode se tornar um mau hábito. Lamentavelmente, alguns jovens se entregam a esse vício quando solteiros e têm dificuldade de abandoná-lo. Isso poderá prejudicar o necessário ajustamento conjugal, pois o viciado, mesmo depois do casamento, tende a continuar com essa prática. E o pior é que a masturbação oferece ao inimigo a oportunidade de acusá-lo, prejudicando a sua vida espiritual. Quem comete esse pecado sente vergonha e raiva de si mesmo. Se tiver de ir a um culto, talvez não vá, temendo que o chamem para dar um testemunho. Com que cara se apresentará? Não permita que a masturbação transforme-se em masturbações. Jesus disse que não devemos turbar o nosso coração. João 14 de janeiro de 2027. Turbar-se é tornar-se apreensivo, triste, perturbar-se. Quem está com o coração turbado, sem a certeza de que o Senhor perdoou os seus pecados, é alvo fácil do adversário.
A palavra de Deus diz, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. 1 João 3:20. Ou seja, você não deve ficar com um peso na consciência o tempo todo, pois isso só lhe trará prejuízo. Peça perdão a Deus, e Ele fará uma obra em seu coração. Muitos jovens que se masturbam, crentes ou não, experimentam esse sentimento de culpa logo após a prática do ato. Com certeza, alguém criado nos caminhos do Senhor, a menos que sua consciência esteja cauterizada ou calejada, se sentirá ainda mais culpado. Sentir-se culpado e arrepender-se é um bom sinal. Mas, se esse vai-vem ocorrer com frequência, causará danos à vida espiritual. O procedimento correto é não se entregar ao pecado. Em uma guerra, os soldados lutam com bravura. Nenhum deles coloca-se à frente dos inimigos e diz: matem-me. Leia em sua Bíblia 1 João 5:18. Da mesma forma, você precisa vencer a masturbação. Ainda que tenha de lutar muito, não se entregue. Seja valente. A palavra de Deus tem uma mensagem para você: ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado, segui a paz com todos e santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. HB 12 de abril de 2014. O que é poluição noturna? Quando dormimos, sonhamos e, nesse estado, não temos controle sobre os sonhos. Mas estes, em parte, reproduzem o que vemos e pensamos no dia a dia. Se você vê revistas ou filmes pornográficos, a chance de ter sonhos eróticos é muito grande, concorda? Os sonhos eróticos costumam resultar em poluição ou emissão involuntária de esperma. Não é pecado acordar molhado, nesse caso. Contudo, se isso não está ocorrendo de modo natural, mas em virtude do contato diário com a pornografia, o pecado está em alimentar desejos carnais ilícitos. Há jovens que são muito ligados em revistas, filmes ou sites eróticos. Para eles, é comum ter sonhos em que se relacionam sexualmente. Eles não pecam pelo sonho ou pela emissão involuntária de sêmen, mas por gostarem de pornografia. Por outro lado, existem outros, tementes a Deus, que rejeitam a pornografia e, mesmo assim, têm poluições. A poluição, em si, é normal. Não existe pecado nisso. Ela ocorre porque as suas funções sexuais estão prontas para entrar em ação quando chegar o momento certo. Não turbe o seu coração por causa disso. O importante é você fugir dos desejos da mocidade. 2tm 2:22, aqueles que o levarão a satisfazer a carne, a sua natureza decaída. GL 5:16-21. Portanto, não confunda poluição com um tipo de masturbação. A primeira é involuntária e inconsciente, a segunda é praticada de modo consciente e intencional. Não caia do cavalo quem pensa que a masturbação é apenas um pecadinho, um erro pequeno, um pecadilho, e resolve praticá-la viciosamente, está correndo sérios riscos. Há coisas pequenas que têm grandes repercussões. Na Bíblia Sagrada, há referências ao fato de que o Senhor julga e pune o ser humano não só pelas suas más obras, mas também pelos seus maus pensamentos. 1 SM 16:7, MT 5:27-28. A masturbação deve ser evitada, pois pode ser a porta para pecados maiores. Conta-se de um rei que partiu para uma batalha, e um de seus súditos, encarregado de preparar-lhe o cavalo, não observou que em uma das ferraduras faltava um prego. No auge da batalha, a ausência daquele pequeno prego fez com que a ferradura se soltasse. O prejuízo foi grande, o cavalo pisou em falso, e o rei acabou caindo do cavalo. Com a queda, ele morreu, e o exército, desorientado, perdeu a batalha. Com base nesse episódio, surgiu o ditado: por um prego, perdeu-se uma ferradura, por uma ferradura, um cavalo, por um cavalo, um rei, por um rei, uma batalha, por uma batalha, uma guerra, e por uma guerra perdeu-se um reino. Nos dias do profeta Malaquias, sacerdotes ofereciam animais defeituosos no altar de Deus e acreditavam que não havia mal algum nisso. Uma frase empregada ironicamente pelo profeta naqueles dias para referir-se a essa postura reprovável foi: não faz mal. ML 1:8. Quando o assunto é masturbação, muitos dizem não faz mal. Deus não se importa com isso, pois não é pecado. Na verdade, não é bem assim. Essa atividade pode até não prejudicar o organismo, em uma primeira análise, mas não deve ser considerada normal. Não creio que ela seja um escape para não se entregar à prostituição, como muitos afirmam. Não. O Senhor fez o prazer sexual para ser desfrutado pelo casal, e não de forma egoísta. Por isso, é comum o complexo de culpa logo após a masturbação. É a consciência que ainda funciona. RM 2:14-15. Quem se masturba com frequência, dá sinais de egoísmo, imaturidade e falta de autocontrole. Além disso, envolve fantasias nada saudáveis emocionalmente. Masturbação é pecado, principalmente porque só se torna interessante quando se vê alguma revista pornográfica ou um filme erótico, ou se imagina possuir alguém. E aqui está o problema: ninguém pratica esse ato pensando em belas paisagens da natureza. Por outro lado, você não precisa pensar que cometeu um pecado imperdoável, caso tenha se masturbado. Como a palavra masturbação não aparece na Bíblia, muitos associam à prostituição, e muita discussão tem surgido sobre o assunto. Infelizmente, há adolescentes que depois de 5 minutos de masturbação ficam horas ou até mesmo dias inativos, em razão do remorso. É claro que o ideal é não se masturbar. Mas deixá-lo prostrado, caso você peque, é tudo o que o inimigo deseja. Levante-se.
Você tem um advogado, Jesus Cristo 1 Jó 2:1. Espante o pássaro. É claro que ninguém está livre de maus pensamentos. E a orientação da palavra de Deus é para não os aceitarmos passivamente. Não é porque temos dificuldade de evitá-los que eles devem ser considerados normais. De jeito nenhum. Um pássaro pode até sobrevoar a sua cabeça, mas você não permitirá que ele desça e faça um ninho nela. Não se entregue. Espante o pássaro. Procure pensar em coisas purais e honestas. FP 4:7-8. Pense em Deus e em sua palavra. CL 3:1,2. Lembre-se do que disse o profeta Isaías acerca do Senhor: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. 26:3. O segredo do sucesso está em vencer as tentações. Tome muito cuidado com o que você vê: revistas, programas de televisão, vídeo ou DVD, games, sites da internet, etc. E siga o exemplo de Jó. Ele desviava-se do mal. Jó 1 fez uma aliança com os seus olhos, a fim de não fracassar moralmente. Jó 31:1. Jesus ensinou: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? MT 6:22-23. Tenha cuidado com os contatos físicos caso você esteja namorando, pois é por meio deles que os desejos sexuais são acentuados. Não foi por acaso que o apóstolo Paulo alertou: não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Cor 19:20. Evite, também, ouvir piadas picantes, expressões chulas e músicas com insinuações sexuais. Se você gosta de ouvir essas coisas, faça como o profeta Isaías, que confessou o seu pecado: ai de mim, que vou perecendo. Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E 6:5. Lamentavelmente, há jovens que até usam objetos para alcançar o prazer solitário, o que faz com que o pecado ganhe em qualificação. Masturbar-se para sentir-se aliviado é uma coisa, mas usar de objetos para a obtenção de prazer é outra bem diferente. E, mesmo que Deus condene tanto uma prática como a outra, ele saberá fazer a distinção em grau entre elas. Não acrescente pecado sobre pecado. Is 30:1. Pequei. E agora? Talvez você esteja pensando: eu tenho lutado. Mas não adianta. Acabo não resistindo e peco contra Deus. Será que o Senhor me perdoa? Como faço para vencer esse problema de uma vez por todas? Em primeiro lugar, saiba que enquanto estiver no mundo haverá batalha. Vitória definitiva. Só quando você deixar este mundo. Por enquanto, deve subir a escada da santificação, conquistando vitórias todo dia. Você sabia que a santificação é como uma escada que não tem o último degrau? Cada vez que você sobe o Senhor lhe diz: santifique-se ainda. Leia em sua Bíblia Apocalipse 22:11. Caso tenha se masturbado algumas vezes, não se prostre. Levante-se. Não deixe o diabo, o acusador, levá-lo à derrota. Afinal, o sangue de Jesus o purifica de todo pecado. 1 João 7. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 9. Não se culpe o tempo todo por fracassar de vez em quando. Saiba que a graça de Deus é poderosa e o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. O apóstolo Paulo convivia com um problema que o atormentava muito. Mas, quer saber de uma coisa? A graça de Deus foi-lhe bastante. 2 Cor 12:7-10. E ele combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. 2 Tm 4:7-8. Se você vier a se masturbar, peça perdão a Deus, que é o seu amigo e o entende melhor do que ninguém. Ele conhece o seu coração como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura. Lembre-se de que somos pó. SL 103:13-14. Nunca permita que a masturbação assuma grandes dimensões em sua vida. Não brinque com ela, permitindo que se torne um vício. Lute. Mas se vier a praticar tal ato, peça perdão e prossiga. Afinal, é algo para ser resolvido entre você e Deus. Confesse o seu pecado, deixe e avance como um bom soldado de Cristo. PV 28:13. O Senhor valoriza a persistência e não se agrada de quem olha para trás. LC 9:62. Há uma luta dentro de você. Quero concluir essa conversa sobre a masturbação ensinando-lhe uma estratégia para vencer as tentações. Um homem promovia numa praça, aos fins de semana, uma luta entre cães. Havia um grande cão preto, e outro, também enorme, branco. Curiosamente, o cão vencedor era sempre aquele em quem o dono apostava. Todos ficavam admirados, pois os cães equivaliam em força. Porque, ora ganhavam, ora outro. O que havia por trás disso? Ninguém sabia que, durante a semana, o dono dos cães alimentava mais um do que o outro. E, nesse caso, ganhava sempre o cão que estava melhor alimentado. Dentro de você há uma luta. A sua natureza carnal levanta-se contra a espiritual. GL 5:16. Sabe quem vencerá? Quem estiver melhor alimentada. Essa é a estratégia. Alimente-se da palavra de Deus e diga não às tentações do diabo. MT 4:1-11.
Encha-se do Espírito Santo F5, 18, GL 5, 22. Não alimente a carne satisfazendo as suas vontades pecaminosas, GL 5, 19, 21. Ocupe-se nesses 1, 3, ex 16, 49. Nunca fique sem fazer nada, pois isso é muito perigoso. Mente vazia é oficina do diabo. Foi assim que um grande rei de Israel, Davi, fracassou. 2 SM 11, 1, 4. Gostou de conversar sobre isso? Temos ainda muito a conversar e, no próximo capítulo, vamos falar sobre um assunto ainda mais polêmico. Não fique com essa expressão de curiosidade. Basta virar a página. Coisas que rapazes e moças precisam saber. Adolescentes S.A. Ciro Sanches e Bordi, 2005. Masturbação. A masturbação não é correta por 3 motivos. 1. Insinuação F5, 3, 2. Baseia-se na lascívia MT 5, 28, 3. É sexo sem intimidade GN 2, 24. Fantasias. Fantasiar é a capacidade de inventar mentalmente coisas ou situações. Ler 2 Samuel 13, 1, 17. Filipenses 4, 8. Quanto a mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai.